hoje, que teremos um grande dia, até uma ruptura de paradigma em relação ao volume e à densidade da obra. Eu vou falar sobre a nossa próxima confraria de 29 de julho, que eu acho que muitos, assim, que não ouviu falar, acho que é absolutamente impossível, porque os dois livros desse autor juntos, eles foram os livros de literatura que mais venderam durante todo o século XX. E o primeiro deles, inclusive, já foi objeto de exposição aqui dessa confraria. Nós teremos, então, dia de 29 de julho, vai dar bastante tempo para todos lerem, o 1984, do Orwell. Em relação com uma edição comemorativa, eu acho que eu nem... Isso aqui eu... 4, e tenho... Eu que estou falhando ou é o doutor Flávio, será? Está falhando ele reiteradamente. Doutor Então, Flávio, cortou um pouco a sua fala, desculpa. Ouvem-me bem agora? Agora, então, como a minha internet está um pouco instável, eu acho melhor eu passar já para vocês começarem, depois se normalizar, a gente conversa, e aí eu até faço o anúncio do nosso próximo beletrista. Ok? Então, Carlos, pode começar, então, por favor. Doutora Raquel, a senhora tem a palavra. Eu já começo, doutor Thomas? Então, eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do doutor Thomas, diretor da escola, todos os juízes presentes e juízas. Quero cumprimentar também na pessoa da servidora Hélida, todos os meus colegas aqui comigo neste momento, né? E quero começar dizendo que eu me apresento aqui apenas como uma leitora, uma apreciadora das letras. Sempre li muito, desde muito nova, né? E a leitura me ajuda a enfrentar a vida, a buscar a inspiração para as minhas reflexões, mas eu não sou especialista, nem em nenhum gênero literário, nenhum autor, nem na língua, não sou especialista em línguas, né? Então, é assim que eu me apresento a vocês hoje, como uma leitora, para debatermos a obra do escritor francês Victor Hugo, Os Miseráveis. E para começar, né, a esse debate, eu quero trazer as impressões que ficaram na minha alma dessa leitura. Em primeiro lugar, o imenso amor que o autor tem pela França e por Paris. E isso é explícito na forma como ele descreve a cidade e na forma como ele apresenta os seus personagens. Também a Revolução Francesa e todos os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade que estão presentes por toda a obra e principalmente quando o autor vai introduzir a revolta já no final do livro. Napoleão Bonaparte, por exemplo, não é personagem, mas é como se fosse. Ele cruza o caminho de vários personagens e é citado em vários momentos. E da leitura dessa obra, nasceu em mim uma necessidade muito grande de conhecer melhor a história da França, daquele começo de século XIX, porque eles fizeram uma revolução, tomaram a Bastilha, invadiram Versalhes, promulgaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, guilhotinaram um rei e uma rainha, segue-se o diretório, o tempo do diretório, acende Napoleão e depois restaura uma monarquia. Por ocasião da revolta que acontece no final do livro, quem está no poder é Luís Filipe, que é um rei que ascendeu ao poder eleito por uma Assembleia Nacional. Então, vocês vejam as contradições da vida, da política, da sociedade. É um rei que foi eleito, né? Então, tudo isso são emoções, são pensamentos que vão nos tirando de dentro da gente conforme a leitura. E a história se desenrola nos turbulentos anos que se seguiram à Revolução Francesa, né? Que é a primeira metade do século XIX.
Em meio de tudo isso, aos tantos fatos que são narrados, a gente tem as questões de trabalho, da nobreza, do clero, da pobreza, discutidos junto com os seus personagens. Eu penso que se Victor Hugo tivesse vivido no nosso século agora, 20, 21, ele teria sido roteirista de cinema. Como, por exemplo, de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, para quem foi jovenzinha como eu nos anos 80, ou de Missão Impossível, porque ele coloca o seu personagem, vários personagens em situações intrincadas, muitas vezes, e consegue salvá-lo, né, no último momento. E eu quero destacar também que esta obra, ela influenciou diversas outras. Uma amiga minha que esteve em Paris, para quem eu emprestei aqui esse livro, ela me mandou uma foto da estátua de Cosette junto à fonte, que é um momento lindo. Minha colega Tassiana, que acabei de ver aqui, ela né? A edição que eu tenho, que é da editora Nova Fronteira, ela traz na sua capa diversos desenhos feitos a bico de pena. Então, assim, e eu pesquisei na internet, existem inúmeros desenhos feitos a bico de pena da obra. Isso sem falar nas adaptações para o teatro, para o cinema, seriados, inclusive histórias em quadrinhos, né? Então, tudo isso vai deixando, isso tudo reflete a riqueza que esse livro é. Falando um pouco do autor, eu preciso começar falando sobre a sua morte. Por exemplo, ele está sepultado no Panteão de Paris, ou seja, no local onde estão os heróis nacionais da França. Ele está ao lado de Louis Braille, Marie-Pierre Curie, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Dumas. Ele está ao lado de membros da resistência francesa durante a Segunda Guerra. Então, vocês vejam o enorme prestígio do autor, né, que ele possuía no momento em que ele faleceu. Victor Hugo nasceu em 1802, faleceu em 1885, ou seja, ele viveu praticamente todo o século XIX e foi contemporâneo das revolucionárias ideias daquele século. Então, ele foi contemporâneo, por exemplo, dos trabalhos de Charles Darwin, né? Quem conhece, o mínimo que seja, sabe a revolução que foi a obra de Darwin. Ele é contemporâneo do educador Pestalozzi, de Karl Marx, né? Então, se ele era um homem da sua época, ele esteve junto de todas essas ideias. E elas se refletem na sua obra, né? Isso é inegável. O seu pai era general de Napoleão, a sua mãe membro da nobreza francesa, e ele desde muito cedo começou, né, já escrevendo poesias e peças teatrais. Começou como monarquista, depois se torna republicano, e a sua obra vai refletir, né, essas ideias de liberdade, justiça social. Com 29 anos, por exemplo, ele já publica uma obra de fôlego, que é Notre-Dame de Paris, cujo personagem principal não é o Corcunda. O personagem principal é a própria igreja de Notre-Dame, né? E depois, no seu exílio na Bélgica, que durou 18 anos, ele publica Os Miseráveis e, como o Dr. Thomas se referiu aqui, Os Trabalhadores do Mar, né? Que são 3 obras muito significativas do Victor Hugo. Quando ele retorna para a França, ele vai ser deputado, depois senador, né? Sempre com essa preocupação social. E eu sinto que essa obra me impactou muito, porque ela trata de temas que fazem parte da minha preocupação como cidadã. Eu penso que a produção, por exemplo, de alimentos, que bate recordes no nosso país a cada ano, isso é simplesmente incompatível com que um brasileiro passe fome. Nas noites frias, que eu estou debaixo da minha coberta, aquecida pelo aquecedor do meu quarto, eu penso em famílias e em crianças que estão nas ruas.
eu não sei como resolver isso. Se é com capitalismo, se é com comunismo, social-democracia, neoliberalismo, eu não sei qual que é esse ismo que vai resolver qual que é o melhor e qual que é o pior. Eu só sei que, assim, que fome, miséria, enquanto houver isso, paz social não haverá no mundo, né? E a prosperidade, o crescimento moral de paz e de justiça social. Eu penso também que não é pela exclusão do outro, pelo racismo, pelas armas, né? Desculpa quem discorda de mim, né? Mas eu não acho que é por esse caminho que nós, homens e mulheres, vamos alcançar a justiça e a paz social, né? E eu, sendo mulher, tendo uma filha mulher, né? Eu temo por mim e temo por ela também. Então, você veja, no pleno século XXI, a gente temer, por exemplo, de sair e voltar tarde da noite sozinha, ou seja, são coisas assim, né? Bom, mas tudo isso pode ser utopia, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que muitos anseiam, como eu, por paz e justiça social. Inclusive um jovem, né, um inglês que viveu em Liverpool, que participou de uma banda de rock nos anos 60 e 70, ele cantou que ele podia ser um sonhador, mas ele não era o único. E ele esperava que outros mais se juntassem a ele. E o próprio Vitor Hugo diz que enquanto houver na terra ignorância e miséria, não serão obras como esta inúteis, né? Bom, depois dessa longa introdução, vamos efetivamente à obra Os Miseráveis. São 1.500 páginas, mas para não ficar muito monótono, né, se o meu debatedor quiser interromper, fazer alguma consideração. Doutora Raquel, eu Pois não, peço doutor Thomas. justamente, eu quero confessar a vocês um pecado, mas foi um pecado deliberado que eu cometi ao abrir essa sessão. Por que deliberado? Porque existe uma técnica literária que se chama começar um romance in media res, ou seja, no meio já do enredo, quando acontecimentos já passaram, enquanto os demais acontecimentos e o próprio drama ainda não se desenrolou. Eu fiz isso por quê? Eu queria que, antes que o meu ilustre convidado, Dr. Carlo Fabrício, se apresentar, nós já tivéssemos um pequeno gosto, e o gosto foi, na verdade, grande demais, de ter a sua personalidade, a sua sensibilidade exibida para nós na tela. Então, eu me penitenciando desse pecado, que é doloso, porque foi deliberado, eu passo, então, peço vênia e passo a palavra ao doutor Carlo para que faça a sua apresentação tardia, mas já com o gosto e a sensibilidade que aurimos da sua personalidade muito positiva e rica. Obrigado. Que isso, sem qualquer problema, acho que ficou muito bom, assim, né? A Raquel pôde fazer essa bela introdução da obra, né? Ou da personalidade de Vitor Hugo, do contexto histórico que ele estava envolvido, mas, assim, para manter o nosso... as minhas atribuições aqui como debatedor e apresentador, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos, a quem ainda não cumprimentei, a todos e todas. Meu nome é Carlo Fabrício, eu fiz uma apresentação há algum tempo aqui sobre o Mercador de Veneza e hoje me deram essa incumbência, fui tomado até de surpresa, né? Assim, tão novo aqui, um novato na Academia dos Beletristas, ter a honra de participar aqui como debatedor. Então, como vocês já puderam verificar, nós vamos ter essa enorme empreitada, né? Essa empresa de enfrentar a obra de Vitor Hugo, Os Miseráveis. E como a doutora Raquel já falou, a doutora Raquel é bacharel em Direito, advogada, pós-graduada em Processo Civil, servidora do TRT, da 24ª Região, lotada em Aquidauana. Ela já pôde ter a oportunidade de antecipar, né? São 1.500 páginas, de uma história bastante densa, com inúmeros personagens, com inúmeras situações, com reviravoltas, com mistério. Bom, existe um pouco de tudo aqui, né, desembargador Tomás?
é um clássico, não é? A obra Os Miseráveis, apesar de toda uma carreira extensa de Victor Hugo, não é? É um especialista em Shakespeare também. No seu tempo de exílio, né, na ilha, ele se dedicou às obras de Shakespeare, ele e o filho dele. Essa obra, Os Miseráveis, é considerada o clássico de Victor Hugo, uma obra eterna, tanto é que eu creio que após a fala da Raquel, a gente vai ter um pouco mais de oportunidade de pegar alguns pontos, né, principais. Ela é muito atual e, vamos dizer assim, uma das características do clássico é se manter sempre atual, né? Ele foi feito há 200 anos, 200 e poucos anos atrás, pouco mais de 200 anos, e ainda se mantém, são questões super atuais, como a Raquel belamente expôs aí, e creio que você não está sozinha nesse seu pensamento, não, Raquel. Então, eu gostaria de te, devolvendo a palavra, dizer a todos que vai ser um prazer aí nós te escutarmos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Carlo. Eu me ausentei aqui 2 minutos, mas eu não perdi nenhum momento que eu fui pôr o gato para fora do quarto, sabe? Me desculpa. Bom, então vamos começar, né, no enredo da obra. Para não ficar monótono, como eu estava dizendo, se vocês quiserem interromper, eu vou pular alguns ganchos, porque a gente absolutamente não tem condições de tratar aqui de todos os pormenores, tá? Então, se vocês quiserem voltar algum esclarecimento, mas por que isso, por que aquilo, como que nós chegamos nesse ponto, tal, vocês podem me interromper e a gente, como até o Dr. Flávio, quando ele foi apresentador, ele falou, a gente não precisa nem chegar no final da obra, né? De repente, conforme a gente for andando, se a gente precisar parar, não tem problema, tá? Será muito bom. Mas então a gente pode começar dizendo assim, que no rigoroso inverno, quando não havia trabalho e o dinheiro tinha efetivamente acabado, o Jean Valjean rouba um pão para matar a fome dos sobrinhos. Ele é perseguido, preso e condenado a 5 anos de trabalho nas galés, que se somam no final a 19 anos, porque ele empreende várias tentativas de fuga que vão aumentando a sua pena até 19 anos. Cumprida a pena, ele é colocado em liberdade, e é quando ele recebe uma caderneta onde está anotado a sua condição de condenado, de esforçado. E essa caderneta consta também a condição de que ele é perigoso. E esse adjetivo é por causa das suas inúmeras tentativas de fuga, que refletem o seu inconformismo e a sua revolta. Na saída da prisão, ele vai arrumar emprego de carregador de frutas, mas lhe pagam apenas a metade do que os outros trabalhadores recebem, por ser um esforçado. Ele fica muito chateado e sai dali, caminha muitos e muito tempo, até chegar numa pequena vila, onde ele procura um lugar para dormir e um prato de comida. Ele tem como pagar, mas ninguém lhe atende por ser quem ele é. E nem dormir numa casa de cachorro ele consegue. E faminto e morrendo de frio, ele vai se acomodar numa praça, quando uma mulher o vê e manda ele procurar uma determinada casa, né, para ele procurar abrigo numa determinada casa, e aponta onde ele deve ir. Esta é a situação inicial de Jean Valjean. A obra é dividida em 5 partes e Jean Valjean vai nomear apenas a última. Então, nós vamos encontrá-lo, né, ele vai se encontrar com vários personagens fantásticos, e o primeiro é o Bispo de Digne. Este bispo é a idealização do pastor de ovelhas. É aquele que cuida do seu povo e não da instituição igreja. Ele não se importa com a conservação do prédio, com a riqueza, com as cerimônias. Ele cuida do seu povo.
Ao assumir as funções, a primeira coisa que ele faz é trocar o seu palacete espaçoso com as acomodações do hospital, que são pequenas e os pacientes todos amontoados. Da sua renda mensal, ele pega uma pequena parte para si e o restante ele simplesmente doa para as várias necessidades ali do seu povo. E quando um padre se recusa a dar assistência a um condenado à morte, os soldados vão procurar o bispo, que não hesita e vai ao encontro do prisioneiro. Ele fala como irmão, como um pai, conforta e ensina o que pode ao infeliz. E na manhã do dia seguinte, ele acompanha o condenado, né, no patíbulo e, no momento culminante, abraça o condenado. E é nessa casa desse bispo, pastor de homens, que Valjean vai procurar abrigo. Lá chegando, ele é 19 anos de cansado, fome de vingança, sede de vida. E o bispo o recebe como receberia qualquer outra pessoa. Coloca ele para jantar na mesa com ele, que é servido com talheres de prata. Depois o acomoda numa cama quente e confortável. Mas de madrugada, Valjean trai a hospitalidade do bispo, não sem antes lutar contra a sua própria consciência. A prataria. Mas ele recebe o perdão do bispo, que, além do perdão, lhe oferece 2 candelabros de prata, dizendo que aquela prataria tinha um objetivo específico, que era resgatar a alma, libertar os pensamentos e arrancar o espírito da perdição e entregar Jean Valjean a Deus. Após receber esse perdão do bispo, ele vai embora e constrói na sua consciência um verdadeiro tribunal. E ele pergunta assim: será que só ele errou? Com certeza ele errou. Mas será que não era muito mais grave ter faltado trabalho sendo trabalhador, faltar o pão sendo laborioso? O castigo não foi desmedido. O sobrepeso da pena não apagava o crime, fazendo do culpado a vítima. E ele revê a sua vida sem amor, né? Tudo que ele fez não foi suficiente. E aquele perdão do padre é simplesmente um assalto, é um murro no seu peito. E ele se vê, então, diante de 2 caminhos. Ou ele se torna o melhor dos homens, ou ele se torna o pior deles. Jean Valjean vai retornar ao bispo e a história vai dar um salto para encontrá-lo como o Senhor Madeleine. Agora vai cruzar o caminho dele Fantine, que é uma mulher solteira, sozinha, que vive um romance avassalador. Para ela é a entrega integral de uma mulher. E para o rapaz é simplesmente uma diversão provisória. Depois ela sozinha, abandonada, com a sua pequena Cosette, ela precisa trabalhar. Então ela vai deixar a sua pequena menina com os estalajadeiros Thénardier. Em troca de um pagamento mensal, os estalajadeiros vão cuidar da sua menina. E ela volta para sua cidade natal, que é Montressumer, à procura de emprego. Nessa cidadezinha, o senhor Madeleine instalou uma fábrica de botões, aonde ele emprega todos aqueles que desejam trabalho, exigindo apenas bons modos e retidão de caráter. O senhor Madeleine se torna um benfeitor, renova o hospital, institui um asilo, paga dignamente os professores. Várias vezes Vitor Hugo se volta nessa questão da educação. Então, o benfeitor da cidade paga dignamente os professores. E Fantine vai trabalhar na fábrica de botões do senhor Madeleine. No entanto, a maledicência, a inveja, a fofoca vai cruzar o caminho de Fantine.
Porque todo mês, quando ela manda dinheiro via postal, só esse fato faz com que ela chame a atenção de algumas pessoas que vão vasculhar a sua vida e descobre a sua filha. E o mexerico é tão grande que ela é demitida da fábrica de botões sem que o senhor Madeleine saiba o que está se passando. E aí, sem trabalho, sendo extorquida pelo senhor e pela senhora Thénardier, que cada vez lhe exige mais dinheiro. O trabalho como costureira não é suficiente. E aí, um dia, por 10 francos, ela vende os seus cabelos loiros. No dia seguinte, por 40 francos, ela vende os 2 dentes da frente. E quando os Thénardiers lhe pedem mais dinheiro, se não vão colocar Cosette na rua, apesar do inverno, só lhe resta o próprio corpo. E ela se torna prostituta. E aí o autor escreve assim: o que vem ser essa história de Fantine é a sociedade comprando uma escrava, doloroso mercado, uma alma por um bocado de pão. A miséria oferece e a sociedade aceita. A prostituta vai passar um tempo e vai se envolver numa briga. Ela é presa pelo inspetor Javert, o senhor Madeleine a liberta, leva ela para o hospital, mas ela já tem poucos dias de vida. Está tuberculosa, mas antes de morrer, ela conta para o senhor Madeleine sobre a sua menina, e ele promete que vai cuidar dela. Voltando um pouco na história, eu preciso contar que na prisão havia um segurança implacável. Aliás, esse adjetivo implacável e inspetor Javert são 2 faces da mesma moeda. Toda vez que se fala em inspetor Javert, se fala em implacável. É a representação daquela pessoa que só conhece um caminho, uma verdade. Ele é rígido consigo mesmo e com todo o resto. E ele está em Montreuil-sur-Mer, e toda vez que ele cruza o caminho do senhor Madeleine, um arrepio lhe passa pelo corpo. Ele sente que conhece aquele homem, mas ele não sabe de onde é. E essa impressão vai se fortalecer quando acontece um acidente que prensa um carroceiro. E o senhor Madeleine é o único que se propõe a salvá-lo. Ele se deita debaixo da carroça e levanta com as costas e liberta o senhor Fauchelevent, que é o carroceiro. Javert presencia todo o ocorrido e, olhando nos olhos do senhor Madeleine, diz que uma força como aquela ele só presenciou num forçado das galés. E aí a história é muito tumultuada, e aí quando se descobre que o senhor Madeleine é realmente Jean Valjean, a notícia corre igual um rastilho de pólvora. Quando a sociedade sabe que ele era um forçado, em menos de 2 horas se esquece todo o bem que o senhor Madeleine fez durante 5 anos. Ele é levado para a prisão, mas ele foge em poucas horas. Retorna na sua casa rapidamente para pegar documentos e os candelabros de prata. E deixa dinheiro para o sepultamento da Fantine. Mas o padre simplifica as coisas ao mínimo necessário. Afinal, tratava-se apenas de uma prostituta e de um forçado. E Victor Hugo escreve assim: deitaram Fantine em meio à escuridão, entre uns ossos qualquer. Passou a promiscuidade das cinzas. Foi lançada a vala, e o túmulo assemelhou-se ao leito. É forte, né? Na fuga, Jean Valjean saca sua fortuna do banco, enterra na floresta, foge, é preso. Um tempo depois ele vai salvar um marinheiro, vai cair no mar e o seu corpo não é achado. E agora, iniciando-se uma nova etapa, Victor Hugo descreve a Batalha de Waterloo e de como e por que
um homem chamado Barão Pontmercy se sente devedor do criminoso e do larápio, Sargento Thénardier. Ele é explorador de mães e de criancinha. O casal Thénardier é a representação da aliança entre a astúcia e a raiva. E eles cuidavam de uma taberna que era o ideal da opressão. Ali tinha uma menina que no fundo dos olhos, que na pálpebra, num cantinho dos olhos, ficava o terror. Ficava o terror. A menina tinha 8 anos e parecia apenas 6. Ela vestia farrapos e trazia o corpinho marcado pelas pancadas que levava durante o dia. Numa noite, a Cosette vai pegar água numa fonte. A fonte ficava na entrada de um bosque e ela tem muito medo de ir até lá à noite. Mas ela tem mais medo da senhora Thénardier. Voltando com as mãozinhas congeladas porque estavam molhadas, ela sente que o balde começa a ficar mais leve. É porque uma grande mão alcança a alça do balde. E a Cosette olha para o vulto vestido de preto e ela não sente medo. Este homem vai para a estalagem e resgata a Cosette. Ele simplesmente compra a menina. E aí Cosette vai com Jean Valjean para Paris e vão morar num cortiço. Lá, o instinto de Cosette procura um pai. E o instinto de Valjean procura uma filha. Desabrocha dentro daquele homem todo o amor que ele nunca sentiu por ninguém pela menina. Mas, novamente, a inveja, a maledicência vai cruzar o caminho. Uma inquilina começa a achar muito estranho aqueles dois e começa a vigiá-los. Por outro lado, Jean Valjean se veste como um mendigo, só que quando ele anda na rua, ele dá esmolas. E isso chama a atenção da polícia que está infiltrada no meio dos desocupados e dos criminosos também. E as suspeitas vão chegar no implacável inspetor Javert. E numa noite, o homem e a menina fogem pelas ruas de Paris, pelo subúrbio de Paris. Javert se aproveita da sombra da lua, mas ele acaba encurralado. Ele está cercado de muros altíssimos, não tem como voltar por onde ele veio. A única saída é pelo lado de cima. Ele arruma uma corda, amarra a menina, escala o muro e de lá de cima puxa a pequena. E eles caem do outro lado, no jardim interno de um convento. Ali naquele convento, Jean Valjean vai trabalhar e Cosette vai estudar, com a promessa de se tornar freira quando chegar à idade. A madre aceita a criança que vai estudar sem precisar pagar para ser freira. Ela diz assim, que a menina é muito feia, que não vai achar marido. E aí, se não vai achar marido, ela serve para ser freira. A obra é inteiramente, tem muitos lances como esse, que o momento é trágico e sai essas tiradas assim, sabe? Que a gente não sabe se ri ou se chora, né? Bom, a história vai dar um pulo e a gente vai encontrar Marius. Marius é a personificação de um herói. Mas antes de chegar em Marius, Victor Hugo vai nos apresentar o filho de Paris. Paris tem um filho, e é o moleque que se espalha nas ruas. É aquele que tem camisa, mas só tem uma, que tem sapatos, mas não tem sola o sapato, que eventualmente tem onde morar, mas que prefere as ruas. E escreve o autor que todos os crimes do homem começam no desleixo para com as crianças. Ele vai nos apresentar o menino Gavroche, que tem uns 11, 12 anos, dizendo que ele é dessas crianças que mais dão pena, porque ele tem pai e tem mãe, mas ele é órfão.
E assim como Gavroche, a gente chega em Marius, que também é órfão de pai, mas o pai é vivo. É o Barão Pontmercy, né? Só que Marius não está nas ruas. Ele é criado com todo o amor e com todo o conforto pelo seu avô. Quando seu pai morre, Marius recebe um bilhete, aonde o pai conta para ele que ele foi feito barão na Batalha de Waterloo pelo próprio Napoleão. E que o filho pode usar o título de barão. Ele só tem dúvida se o filho vai ser digno. No verso do bilhete, ele pede para o filho fazer o que puder pelo sargento Thénardier, que salvou a vida, né, durante a batalha. E Marius faz uma descoberta. O pai não tinha abandonado ele. Ao contrário, o pai o amava muitíssimo e ele foi afastado do avô por questões políticas. O avô era monarquista e não tolerava o genro que era republicano. E Marius, então, ele quer saber tudo o que o seu pai sabia. E ele passa a devorar tudo que ele pode sobre a República, sobre a Revolução e sobre o Império. E aí, aonde haviam monstruosas palavras como guilhotina e espada, ele encontra nas palavras do autor astros como Mirabeau, Verneau, Saint-Just, Robespierre, Camille Desmoulins, Danton, e vê despontar um sol, Napoleão. Então, Napoleão está para eles como, né, um sol. Quando o avô descobre as ideias do neto, a discussão é terrível e termina na expulsão do jovem da casa do avô. E aí Marius leva só o seu relógio, 30 francos, umas peças de roupa e se dirige ao bairro Quartier-Latin. E lá ele conhece Courfeyrac, que se tornará o seu maior amigo, e os amigos do ABC, né? É toda uma turma de jovens que convivem, cada amigo desse tem a sua característica, o seu jeito de ser. Ele vai vender suas roupas, o seu relógio para poder comer. Marius vai aprender alemão e latim para trabalhar com tradução e poder cursar a faculdade de Direito. Então, ele vai ser como nós aqui, trabalhar com as leis, né? E vai, durante 5 anos, lutar bravamente contra a miséria, contra a pobreza, e essas dificuldades farão dele uma pessoa muito mais forte. Ele passa a viver no Cortiço Corbier, que é onde Valjean passou algumas semanas com Cosette tempos anteriores. E ele vai ser vizinho dos Jondrette, que são os estalajadeiros Thénardier, agora com outro nome, ferozes criminosos e mais empobrecidos do que já eram. Nesse ponto da obra, Valjean Victor Hugo faz uma parte e vai nos apresentar o Patron Minette. O Patron Minette é um grupo de terríveis criminosos. Vocês me desculpam, eu vou só tirar o som aqui, só um pouquinho. Desculpa. Esqueci o Patron Minette é um grupo de terríveis criminosos que tinham a exclusividade de todo tipo de armação, de golpe, tinha que falar com eles. O autor vai descrever cada um dos chefes e ele vai dizer assim: enquanto a sociedade for o que é, eles são o que são. Extirpados os indivíduos, subsiste a tribo. Ou seja, não adianta prender o ladrão, o criminoso. A gente tem que reformar a sociedade. Victor Hugo é impressionante porque ele não alivia para os seus personagens, né? Ele diz tudo o que ele precisa dizer. E neste momento, ele usa palavras muito duras para descrever esse grupo. Ele fala em zonas inferiores, profundezas,
que minam a ordem social, o pensamento humano, aonde só existe o roubo, o crime, o assassinato. É a treva, é o caos. E, mais uma vez, o autor vai, né, clamar pela educação como único meio de resolver o problema. Ele fala de larvas que sugam a luz. São páginas belíssimas. Aliás, eu sou muito tendenciosa para falar, a obra toda me encanta, e essa realmente é uma parte muito, muito tocante da obra. Mas Mários, ele tinha por distração caminhar pelo Luxemburgo, e nestes momentos de passeio, ele conhece e se apaixona, só de olhar de longe, de uma linda moça. No cortiço onde ele mora, ele percebe que se ele subir em cima de uma cômoda, ele vê o que se passa no quarto do lado da família Jondrette. E ele percebe que onde ele vive existe pobreza, mas naquele quarto ali do lado é a verdadeira miséria. Ali naquele quarto é a imundície, é a sordidez, é uma coisa fétida. E Vitor Hugo vai dizer que a única virgindade preservada daquele lugar era a da vassoura. E olhando pelo buraco, ele encontra, de repente, entra pela porta daquele antro a sua amada e o seu pai. Eles vão levar ali para aqueles criminosos, para aquele povo horrível, um alento da caridade, roupas e tudo mais. E o pai da moça volta no final do dia trazendo dinheiro para eles pagarem o aluguel. E o pai da moça é feito prisioneiro do Jondrette e do patrão Minet, aquele grupo, né, que quer sequestrar a mocinha para extorquir o pai. A confusão que se forma é terrível, né? E no meio daquela confusão toda, o Mários descobre que o Jondrette, na verdade, é o sargento Thénardier, que fica perturbadíssimo em reconhecer no benfeitor do pai aquele homem tão repugnante, vil e criminoso. No desenrolar dos acontecimentos, o pai da moça se livra das amarras e enfrenta 9 criminosos. Nisso, o covil é invadido pelo inspetor Javert e por outros policiais. Os criminosos vão ser presos e o pai da moça vai fugir, sem que ninguém perceba e sem também que o inspetor Javert reconheça quem era feito vítima. É que depois de viver 8 anos no convento, Jean Valjean vai concluir que ele não tem o direito de que Cosette viva no claustro por ele ter sido condenado às galés. E aí eles vão morar em Paris e todos os dias Jean Valjean e Cosette vão passear no Luxemburgo, que é quando Cosette e Mário se apaixonam. E aos domingos eles vão à igreja, fazem doações, e é como o covil do Jondrette, né, atraem o pai e a filha. Após esses acontecimentos do cortiço, Mário sai de lá, horrorizado, e vai viver com seu amigo Courfeyrac. E Eponine, que é uma das filhas do Jondrette, vai contar para o Mário aonde a sua amada mora. E nos jardins da casa de Cosette, o casal vai se conhecer, vai trocar juras de amor, sem que o pai da moça desconfie de qualquer coisa. Então, uma nova etapa da história acontece, né, onde o autor vai fazer um belíssimo relato das revoluções e das revoltas que acontecem em Paris, né, até por volta do ano 30 do século XIX. Ele vai discorrer sobre as ideias socialistas, sobre os problemas da pobreza, da educação, da produção, do consumo, né? E ele vai aproveitar um fato histórico, que é a morte do general Lamarque,
para poder continuar a história. E ele diz que aqueles fatos que ele vai narrar ali naquele momento pertencem à realidade que a história só não registra por falta de espaço e de tempo. E ele vai contar que aqueles fatos ele efetivamente presenciou. Então, a morte de um general que era da esquerda, fiel a Napoleão e muito amado do povo. Durante o cortejo fúnebre do general Lamarque, que acontece com toda a pompa oficial, né? O povo às ruas acompanhando tudo, alguém grita assim: Lamarque no Panteão, Lafayette na prefeitura. É o suficiente para o povo tomar conta do coche aonde vai aquele corpo. A cavalaria impede a passagem da multidão e no roça-roça entre multidão e soldados, uma faísca de pólvora risca toda a cidade. Tudo acontece ao mesmo tempo e por 2 dias a revolta vai tomar conta das ruas de Paris. No meio desses revoltosos estão os amigos do ABC, que vão se reunir e se dirigir para o bairro Santo Antonai. No caminho vão se reunir ao grupo muitas pessoas, entre elas o menino Gavroche, a moça Eponine, que segue vestida como homem, o inspetor Javert, que vai como espião, ele está como espião no meio das pessoas para saber o que está acontecendo, e o doce senhor Mabeuf, que vai acompanhá-los também. Então, os amigos estão indo e os jovens Enjolras, Combeferre e Courfeyrac serão os chefes da revolução. Os revoltosos constroem em poucos minutos barricadas perfeitas, fecham 2 ruas, fazem de uma taberna um quartel-general. E armas, cartuchos e também vinho é distribuído entre todos. E no meio disso tudo, o menino Gavroche vai reconhecer o inspetor Javert, que está disfarçado. Ele é preso, amarrado na taberna, para ser morto quando os militares invadirem as trincheiras. Antes não, porque eles precisam economizar cartuchos. No momento muito lindo, o senhor Mabeuf vai hastear a bandeira no alto da barricada e é morto pelos soldados. E aí o seu casaco crivado de balas vai se tornar a nova bandeira dos revoltosos. Voltando um pouco na história, para a gente poder pegar todos os personagens. Valjean tinha resolvido sair de Paris. Ele percebe que está muito tumultuada a cidade, muitos soldados nas ruas. Só que Marius não pode acompanhá-los, Marius não tem dinheiro, e a Cosette se desespera, e aí Marius resolve se unir aos seus amigos, porque viver sem Cosette é uma vida que não merece ser vivida. Marius escreve uma última carta para sua amada, dizendo que vai entrar na revolta. Só que quem intercepta a carta é o Jean Valjean, que vai se juntar aos rebeldes. Na manhã do novo dia, é questão de horas para acabar com a revolta. Na manhã do novo dia, o povo não se mexe mais e os revoltosos estão abandonados. Canhões posicionados é quando Jean Valjean pega o Javert, leva ele para um beco e solta. O inspetor não entende, ele não está gostando daquilo, o que eu estou fazendo aqui solto, eu prefiro ser morto, mas Valjean manda ele embora e quando ele se afasta, Valjean dá um tiro para o alto, simulando a morte do inspetor. Os assaltos se sucedem, o horror aumenta, o assalto final acontece, desaba o topo da barricada e o grupo todo recua para a taberna. O Enjolras é o último a entrar. Quando os soldados entram na taberna e alcançam o primeiro andar, Enjolras está de pé, braços cruzados, dando o peito para o fuzilamento.
Os soldados perguntam se ele é o chefe. Ele diz que sim. Perguntam se ele quer ser vendado. Não. Quando apontam as armas, um bêbado acorda da bebedeira e oferece a mão ao líder. E os dois são mortos juntos. Os soldados alcançam o sótão, desalojam os últimos que estão por ali, jogam os corpos pelas janelas, acontecem as últimas lutas e depois vem o silêncio. Está tomada a barricada. Só que Marius ficou para o lado de fora. Ele tomou um tiro e perdeu os sentidos. Ele é puxado por Jean Valjean, que faz funcionar a ciência das evasões, e enxerga um bueiro. E ali, pelos canais do esgoto de Paris, ou melhor, pelo intestino do Leviatã, como o autor chama esse capítulo, Jean Valjean vai carregar Marius pelas costas. E depois de muitas horas, cansado, esgotado, Jean Valjean vai encontrar uma saída. Quando ele consegue sair, quem ele encontra? O inspetor Javert. E aí ele pede ajuda para levar o rapaz para o seu avô. Depois de encontrar o avô, Javert deixa Jean Valjean na sua residência e vai embora. Neste momento, Javert está atordoado. Ele se lembra que muitos anos antes, Valjean cuidou de uma prostituta, que depois ele foi ao encontro de uma garotinha. E agora, dias atrás, ele salvou o inspetor da morte. E agora ele encontra Jean Valjean cuidando de um homem ferido. Essas condutas não são a conduta de um homem condenado. O inspetor não podia deixar o condenado livre. Ele tinha que consertar esse equívoco, prender Jean Valjean, mas ele não consegue. E uma coisa horrível brota dentro de Javert, que é a admiração pelo Jean Valjean. A generosidade de Jean deixa o homem atordoado. Como explicar um prisioneiro bom? No mundo de Javert não cabe um ser como Jean Valjean. Então ele resolve sair do mundo. Ele tira o chapéu, deixa no parapeito de uma ponte isolada, aonde o Sena era mais feroz. Sobe no parapeito e ouve-se um barulho muito surdo e somente a sombra testemunha as convulsões de um corpo no turbilhão das águas. Marius se recupera, faz as pazes com o avô e Jean Valjean, ou melhor, Senhor Fauchelevent, ele usa o nome do antigo carroceiro, né? O senhor Fauchelevent traz a Cosette para que eles se conheçam. O senhor Fauchelevent desenterra todo o seu dinheiro e entrega a Marius como dote da sua menina. Ele fica só com os candelabros. O casal chama o Fauchelevent para morar junto, mas ele não aceita. A festa de casamento é linda, mas ele não participa. Mas no dia seguinte ele procura Marius e ele conta quem ele é. Um ex-forçado. Valjean diz que não quer mais continuar a viver mentindo. E se afasta da família e se afasta da menina. Marius fica com muitas dúvidas, tem muitas coisas que ele não entende, né? Que aventura que foi aquela naquele covil? O que o Jean Valjean estava fazendo na barricada? Afinal, ele matou um inspetor, né? O avô da minha esposa matou um inspetor. Será que aquele dinheiro do dote não era fruto de um roubo, né? De um crime? Passa-se o tempo, muito tempo depois, Marius recebe a visita do senhor Thénardier, que vai extorquir o jovem. E desse encontro, Marius descobre tudo sobre Jean Valjean, que ele era o próprio senhor Madeleine,
que ele cuidou da Cosette, que ele salvou a sua vida e que o inspetor Javert se matou. O Marius expulsa o Thénardier da casa, mas lhe dá uma pequena fortuna para saldar a dívida que o pai tinha com ele. E Marius vai correndo com Cosette ao encontro de Valjean. Ele está quase morrendo. Como um romântico, ele morre de saudades da sua menina. E é uma linda despedida que acontece nesse momento, os candelabros ao lado, né, daquele homem. E o jovem casal pergunta se ele quer um padre. E Valjean diz que já tem um, apontando para um canto do quarto, aonde apenas ele vê um bispo. E ele diz assim: morrer é simples, não viver é que é horrível. E ele morre feliz com o casal beijando as suas mãos. O corpo de Jean Valjean é enterrado no Père-Lachaise, mais longe dos túmulos famosos, perto de uma árvore frondosa, e uma pedra lisa cobre o seu túmulo. Nesta pedra não há nenhuma data, não há nenhum nome. Tempos atrás estava escrito a lápis 4 versos que dizia assim: dorme, viveu na terra em luta contra a sorte. Mal seu anjo voou, ele pediu refúgio à morte. O caso acontece por essa lei sombria que faz que a noite chegue, mal foge o dia. Então, essa é Os Miseráveis, de uma forma resumida, de Victor Hugo. Dr. Carlo. Raquel, parabéns, olha que poder de síntese aí para nos resumir toda essa extensa obra em menos de 1 hora. Olha, foi muito legal, adorei a sua fala, né? A obra é de uma complexidade, como você mesmo pôde nos expor, né? São inúmeros temas que permeiam. E assim, eu vou fazer só uma colocação também, como você disse lá no início, eu também não sou especialista, né? Tenho nenhuma formação literária, gosto muito de literatura, sempre li muito, né? Me dedico a estudar, mas não tenho nenhuma formação, eu digo assim, formação de caráter formal mesmo, né? Nenhum curso específico na área. Mas uma das coisas que sempre me preocupa quando a gente vai fazer uma análise de uma obra, ainda mais de uma obra dessa envergadura, é saber que ponto de análise nós vamos tomar, né? O Umberto Eco, ele tem 2 obras bastante conhecidas em que ele trabalha a possibilidade de interpretação das obras, né? A primeira delas é a Obra Aberta, em que ele, lá no início da sua carreira como escritor, defendia, como professor também de filosofia, a possibilidade da livre interpretação, que os leitores deveriam fazer qualquer tipo de interpretação, ficavam livres para descobrir a vontade do autor. Só que com o passar do tempo ele evolui nesse seu pensamento e diz assim, olha, também não dá, eu não estava certo. E daí ele tem um segundo texto chamado Interpretação e Superinterpretação, em que ele vê que a gente tem alguns limites que são dados pelo próprio texto, né? Os limites textuais, eu não tenho mais que descobrir nem a vontade do autor, o que ele quis dizer com aquilo, e nem a vontade do intérprete, né? Na verdade, aqui do leitor, né? No caso de uma obra literária, né? Ele não fica tão livre assim para ele dizer o que ele quiser sobre o que ele entendeu sobre uma determinada obra. Muito mais isso se dá nos clássicos, eu creio, né? Você tem uma série de perspectivas para poder analisar com base no próprio texto, sem descer essas questões tão subjetivas ou discricionárias, né? E aqui a gente vê na complexidade da obra questões filosóficas de justiça, questões jurídicas, questões sociológicas, políticas, as instituições sendo discutidas, bom, o clero, questões relacionadas ao perdão. Então, assim, é de uma vastidão
né? Até não só na extensão da obra, mas extensão de temas, assim como os clássicos são Shakespeare, Machado de Assis, enfim, né? Eu gostaria de pegar um ponto aqui, só fazer um registro antes disso, que você citou um trecho, poucos trechos você citou literalmente, né? Mas um deles era o mesmo que eu tinha anotado. Veja só a coincidência, num livro desse tamanho, o trecho que ele fala sobre a prostituta, que é um trecho muito impactante. Olha, era o único trecho que eu tinha anotado aqui. E aquele trecho, assim, eu aconselho quem passou, porque o livro é muito extenso, às vezes não lembra, voltar é uma página ou 2 páginas que ele faz a descrição, né, da condição humana da prostituta, como a sociedade a vê, né? Mas eu acho que o título do livro, e aí é a questão que eu vou enfocar, ele diz mais do que a simples identificação com aquilo que ele deixa explícito, né, da miséria enquanto fome, enquanto pobreza, os descamisados, os meninos de rua. Eu acho que, assim, isso é uma impressão subjetiva agora, eu contrariando o que eu falei agora há pouco, mas para mim é também a miséria humana, né? É mais do que isso, essa miséria material, né? A miséria humana, de consideração ética, né? De respeito ao outro, de levar em consideração o outro, não só respeitar, né? Não só reconhecer, mas também fazer algo, né? Então, esse título, talvez, Os Miseráveis, é isso, os miseráveis da miséria material e também a miséria humana. Aí veio o caso, que é o caso que dá um mote a toda a obra, né? Que é o furto de um pedaço de pão, ou de um pão, ele quebra lá a vidraça para alimentar os seus sobrinhos, que ele tinha ficado tomando conta, né? Inclusive. Isso aqui parece tão atual, tão atual. Eu vou puxar na memória, acho que todo mundo vai lembrar isso, é de agora, de 2020, 2021, 2 decisões do Supremo Tribunal Federal sobre furto de chocolate e chicletes. Uma, o ministro Nunes Marques não aplicando a insignificância, né, num recurso feito pela Defensoria Pública, e um outro recurso, e um outro HC daí, a ministra Carmen Lúcia considerando que deveria ser concedida a ordem de liberdade. Era um outro caso. No primeiro caso, era uma mulher que tinha roubado 84 chicletes e duas ou 3 barras de chocolate que importavam R$50. E no outro, um rapaz que teria roubado uma barra de chocolate e alguns outros doces no valor de R$35. Assim, o que eu te perguntaria, né, onde nós erramos? Será que nós não aprendemos com tudo isso? Qual é a diferença da nossa sociedade, sociedade 4.0, para uma sociedade praticamente pré-moderna, né? Que a modernidade vai se instalar a partir dali? Se você poderia fazer alguma analogia. E uma questão que está envolvida com isso, né? A questão da pena, da extensão da pena, e como a pena é dura, que ela é dura, forte e duradoura, porque ele chega no final da vida, ele ainda se vê como apenado, né? Ele vê a consequência dele ter sido preso e condenado. Então, vamos começando pelo final, e aí se eu faltar alguma coisa, você vai me lembrando que foram muitos os pontos que você colocou. Ele, na verdade, ele fica sendo perseguido porque existe um lance quando ele sai com os candelabros, que ele pisa numa determinada moeda e ele é novamente condenado como se ele tivesse roubado aquela moeda. Mas não cabe a gente entrar aqui, porque é um detalhe da obra, é aqueles ganchos. Então, ele tem novamente uma outra condenação, mas ele tinha também que comparecer tempos em tempos lá nos departamentos de polícia para carimbar o seu documento. Ele não comparece, então ele é considerado um fugitivo. É por isso que depois de 19 anos ele continua ainda sendo procurado pela polícia. Bom, eu acredito, doutor Carlos, que nós crescemos enquanto
materialmente a nossa sociedade, as nossas tecnologias, mas nós, individualmente, a nossa questão moral, ela é muito, assim, como eu posso dizer, ela é muito rasa, ela é muito tênue. A diferença entre a barbárie e a civilização, ela é muito tênue. As nossas etiquetas sociais é que nos seguram muito, né? Da gente não cometer muitas vezes certos atos. Então, eu penso que as diferenças morais daquela época, a gente vai evoluindo, né? Muitas coisas, muitas situações, né? A escravidão mesmo, que naquela época era um ponto que havia, o texto toca o tema da escravidão, né? Mas, assim, em questões morais, será que nós estamos tão longe deles? Infelizmente, eu penso que não, sabe, doutor Carlos? Porque a gente tem, por exemplo, a hipocrisia, a miséria do avô do Mários, né? Que é um homem que tinha filhos lá com uma prostituta e para resolver o problema ele mandava um dinheirinho todo mês, né? A cada 6 meses ele mandava o contador resolver o problema. Então, será que nós estamos tão longe daqueles miseráveis daquela época? Né? Eu sinto que muitas vezes que não, sabe? Nós temos hoje em dia, graças a Deus, mais leis que nos sustentam nos nossos comportamentos e aquilo que foi dito lá naquela época, todo homem é igual, nós estamos ainda construindo essa igualdade, nós estamos ainda construindo essa igualdade, efetivamente. Não sei se eu respondo o senhor, se faltou alguma consideração. Claro, foi ótimo. Eu vou dar uma dinâmica aqui. Antes da Tassiana, que eu vi que ergueu a mão virtualmente aqui, eu tenho uma pergunta no chat. Posso fazer antes, Tassiana? Sim, claro. A Mara Silvia de Almeida Costa pergunta assim: mas quem será que são os miseráveis? Jean Valjean, Cosette, Francine, Gavroche? Ou será que os miseráveis são Javert, a sociedade, a legislação e a política da época? Eu refleti sobre isso, sabe? Enquanto eu fazia esse trabalho de resumo da obra, revendo certos detalhes que na primeira leitura eu não me ative, eu pensei, quem são os miseráveis? Eu penso que ali todos são miseráveis, menos um. Esse um, ele recebe a crítica da sociedade também, que é o bispo. O bispo de Digne, né? Ele tem um comportamento, nem na moral dele, ele não se sente bom, né? Ele se sente, num determinado momento, desconfortável frente a uma pessoa que ele vai atender que está morrendo, ele não se sente superior a ninguém. E esse tipo de pessoa, ela é incompreendida. E o bispo de Digne era incompreendido. Ele era amado pelo povo, mas ele era incompreendido. Então, por exemplo, na nossa sociedade, somos todos miseráveis. Existem alguns que não. Então, e eles vão sofrer. Por exemplo, a gente tem, sei lá, exponenciais, pessoas que se destacam, por exemplo, eu vou citar aqui uma que eu admiro muito, ainda estou procurando uma biografia, se alguém souber que vale a pena, por exemplo, de Gandhi. Ele é uma pessoa extremamente atacada, né, pelos seus iguais, por tudo, né? Então, assim, ele talvez não seja um miserável na nossa sociedade, mas ele foi incompreendido pelos seus. Assim como o bispo, que eu enxergo como o único não miserável. Ele tem a sua incompreensão, né, pelos seus iguais. No fim, todos nós temos a nossa cota de miséria. Todos nós e todos os personagens, com certeza. Tassiana, por favor. Eu só gostaria de rapidamente parabenizar a Raquel, cumprimento a todos e gostaria de parabenizar minha colega, porque
narrando rapidamente, não sei quanto tempo resta, o período que eu trabalhei com a Raquel na assistência, quando nós estávamos um pouco cansados dos processos, a Raquel discutia comigo as características de cada personagem. E, por esse motivo, eu tive curiosidade de ler a obra, porque eu também não sou da literatura. Comecei a caminhar agora por influência da minha colega. E o que nós discutimos muito, e, assim, isso talvez não entre na questão que o Dr. Carlos Fabrício colocou sobre a interpretação, os limites da interpretação, porque é bem subjetivo, mas foram as características psicológicas de cada personagem. E quando a colega fez a pergunta sobre quem são os miseráveis, quando você lê o livro 1, quando ele descreve o bispo de Digne, quando é descrito aquele personagem, as características psicológicas, a maturidade, o que faz aquele personagem agir, aquele personagem, ele com aquela personalidade madura, o encontro com uma pessoa como Jean Valjean, que é um homem forte, mas é um homem sofrido, esse encontro provoca uma mudança na vida dele. E por que o encontro, na minha percepção, com esse personagem provocou a maturidade de outro personagem? Porque ele era um personagem que ele sofreu tantas injustiças, ele tinha tanta revolta, ele tinha uma revolta contra o mundo e a sociedade, ele encontra um homem bom. E ele encontra um homem bom, a motivação desse, quando você lê e descreve a percepção que eu tive do autor sobre esse personagem, que a Raquel disse que é o único que não é um miserável, na percepção dela também, é que toda a motivação daquele homem era resgatar Jean Valjean. Por todo momento, ele quis resgatar o que tinha de bom naquele homem. Então, ele não era autorreferente, ele era um personagem que ele não olhava para ele olhava para fora. Ele olhava para fora, ele olhava para aquele homem que não era um homem miserável. Ele tinha algo de bom, aquele homem. E ele resgatou aquele homem. Tem uma parte da obra, quando ele oferece o jantar para o Jean Valjean, aquele homem que era tratado como miséria, como um nada pela sociedade, porque ele tinha aquela carteirinha que identificava ele como alguém que errou, mas aquele bispo o recebe com candelabro de prata, com prataria, o recebe da melhor forma possível, e ele, à noite, naquele conflito entre ele rouba o bispo, ele rouba a prataria, e ele foge. E ele é capturado, e quando ele retorna até o bispo, era o momento do bispo resgatar a prataria e ele voltar para os calabouços. E o bispo fala, não, é um presente que eu te dei e você esqueceu os 2 candelabros de prata. Então, assim, a motivação desse homem, que sim, é mais do que uma personalidade madura, na minha percepção, é uma pessoa que age olhando para o outro. É uma pessoa evoluída, né? Que age olhando para o outro e não para si. Quando ele entrega aquele candelabro, ele resgata aquele homem. Essa é a motivação dele, resgatar aquele homem. E resgata de fato, porque toda a história do Jean Valjean, a partir dali, ele relembra aquele bispo. Como ele agiu com ele, aquele bispo, num momento de miséria total, que ninguém... Sem assim, a motivação não sou eu que fiz uma boa conduta, não é aumentar a minha obra aqui perante essa igreja, ter um nome mais requisitado. A motivação daquele bispo era resgatar aquele homem. Então, talvez aí seja o papel de um a um como indivíduo, olhar mais para o outro e menos para si, né? Isso me passou muito forte com esse personagem, mas, assim, uma questão bem subjetiva é que me marca na leitura e me lembra as discussões com a Raquel, que eram riquíssimas, e eu estou com saudades. De férias hoje, por isso. Estou... Saudade de você também, Cássia. Eu
eu quero dizer também, eu quero, com essa sua palavra, lembrar o que o bispo fala quando ele descobre, quando as suas empregadas e a sua irmã vêm dizer que foram roubados, né? Ele fala assim, deixa eu ver se eu lembro bem para a gente... Ele fala assim, de quem era a propriedade, de quem era aquela prataria? Era dos pobres. E o que era aquele homem? Um pobre, evidentemente. Ou seja, está tudo certo, né? É uma passagem, é mais uma fala muito linda, né, do Vitor Hugo. Desembargador Tomás, por favor. Obrigado. Raquel, são tantos trechos bonitos e reflexões como as que a Tassiana nos trouxe agora, que a gente fica, como tem um comentário aqui no chat, arrepiado. Mas eu queria trazer uma coisa. Quando eu li Os Trabalhadores do Mar, que é uma das obras do Victor Hugo, era uma tradução até do Machado de Assis. O Machado de Assis andou traduzindo e tinha uma apresentação em que ele falava uma coisa sobre o Victor Hugo. Eu acho que era do próprio Victor Hugo que ele tirou algum trecho em que ele apresenta as 3 obras, não tenho certeza. Mas ele diz o seguinte, que o homem luta contra 3 fatalidades. Né? O homem luta contra a fatalidade da religião, a fatalidade dos elementos, como o mar, coisas assim da terra, e também contra a fatalidade da sociedade. E que na obra Os Miseráveis, o que você tem é o homem lutando contra a fatalidade das leis e do preconceito instaurado por força de lei. Ou seja, a lei cria um preconceito sobre determinados seres humanos. E isso é uma fatalidade tão profunda que a pessoa não se liberta. Por causa do pedacinho de pão, você vai 80 anos e você morre marcado por causa daquele pedacinho de pão. Eu não sei se você concorda com esse pensamento da fatalidade instalada pelas leis em termos da crítica que o Victor Hugo faz ao nosso ordenamento jurídico, de uma certa forma. Então, doutor Thomas, eu tendo a concordar, porque naquele momento, né, o roubo de um pão deu 5 anos, que virou 19, né? Mas, de repente, há 300 anos antes, ele teria sido sumariamente morto, né? Hoje em dia, dependendo do juiz, de qual vara você caia o seu processo, você é absolvido liminarmente, né? Teoria aqui da insignificância, mas dependendo, o seu processo vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está nesse meio ainda construindo não só as leis que realmente a gente deseja, mas também a efetividade destas leis. Que esse eu acredito que seja o que é mais difícil para nós aqui do tribunal, efetivamente dar aquilo que a pessoa precisa, é o que aconteceu naquele momento, como descobrir a verdade, né? Essa questão da verdade que é tão difícil para todos nós. Então, a gente vê, por exemplo, o personagem Javert, ele é descrito como uma pessoa que só conhece uma verdade. E a gente vê que tudo na vida existem vários ângulos, né? É claro que um erro é um erro em qualquer local que aconteça, né? Então, o roubo não deixa de ser um roubo, mas existem as atenuantes, existem as agravantes, né? E aquilo que, para mim, hoje, eu considero verdade, de repente, aquilo amanhã pode deixar de ser tão importante assim para mim, né? No final, doutor Thomas, é isso mesmo, a gente ainda está construindo, nós somos reféns da nossa sociedade que a gente vive e das leis que nos rodeia. E eu acho que cabe a cada um de nós também, quando nós não estamos confortáveis com tudo aquilo, de procurar, né, os meios para a renovação, para o progresso, para a superação dessas dificuldades.
né? Até mesmo a escrever um livro como esse. É uma forma de, né, de se colocar contra uma lei tão injusta como essa. Não sei se eu atendo Sim, o seu questionamento. sim, e traz novas reflexões. A cada momento que tem uma fala, né, e uma resposta, a gente vai pensando em outras coisas, vão surgindo outros trechos do livro também. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, podem levantar a mão ou interromper aqui. Não tendo, eu vou continuando a falar aqui alguns pontos, expor alguns pontos e questionar a Raquel. Não questionar, né, mas assim, propiciar uma discussão, né? Já passo a palavra, vai ser bem rapidinho. Um ponto que a Tassiana tocou ali, não sei se foi a palavra rancor, raiva. Então, o Jean Valjean tem aquela, nitidamente, né? Ele é descrito como um homem que sai da prisão com raiva, com rancor, tanto que ele, mesmo sendo recebido com toda a cordialidade pelo bispo, ele não quer saber daquilo, ele tem um diálogo com ele mesmo, né? Ele nem consegue dormir naquela noite, se não me falha a memória. E ele quer furtar, ele quer roubar, ele quer sair dali porque ele tem que chegar numa outra cidade. E ele vai lá e comete o crime, pensa em bater no padre, né? No pensamento dele, porque a gaveta da prataria fica do lado da cama do bispo, né? Mas aí há um momento de virada, né? Parece que fica muito claro isso quando o bispo perdoa ele e mente, né? Então ele comete um deslize ético, mentindo para os guardas, dizendo que ele não tinha sido roubado ou furtado e tinha sim presenteado o Jean Valjean. E esse parece que é o ponto da virada em que o Jean Valjean não foi por conta da prisão, não foi por conta do medo, de uma pena, nem nada, mas por um ato de bondade ele se transforma. Porque o bispo fala para ele, né, só faça o bem com isso, né, quando entrega os candelabros que ele teria esquecido. E eu não sei se você tem essa mesma percepção, que uma das cenas em que comprova isso, né, que ele tem essa missão de bondade, é quando ele perdoa, vamos dizer assim, o Javert. Lá ao final da... Eu penso, doutor Carlos, que ele não perdoa o Javert, porque ele nem condenou. Ele tem aquela fala com a irmã que diz que quando a irmã vai, mas aqui, olha, as cestas, cadê os talheres de prata? Cadê, né? Ele fala, mas isso aí pertencia aos pobres. Isso aí não pertencia a nós. Né? E o que era aquele homem? Um pobre, evidentemente. Então, assim, na concepção dele, do bispo, ele nem condenou o Jean Valjean. Na verdade, ele enxerga naquele homem um miserável, né? Uma pessoa que está totalmente entregue à revolta, à raiva, ao rancor, né? E ele aproveita essa situação e fala, olha, meu filho, se você não melhorar agora, é agora ou nunca. Então, com essa prata, né, volte para a luz, digamos assim, né? Eu resgato a sua alma. E é muito... aquela parte em que ele, então, sai para as estradas e faz uma longa reflexão sobre a sua vida, ele nem enxerga o menino, ele pisa na moeda do menino, né? É um ponto, assim, muito longo. Refletindo sobre esse ponto do livro, que me tocou muito. Eu gosto muito de música, né? Não sou também especialista em música, mas algumas músicas tocam a minha alma. E tem uma em específica que eu quase choro todas as vezes que ouço, que é uma música do Dominguinhos e do Gilberto Gil, que é o Lamento Sertanejo. E eu acho que a descrição desse sertanejo é perfeita no Jean Valjean. Então, o Gil, ele fala assim na letra, né, que por ser de lá,
do cerrado, lá do interior do mato, né? Ele fala assim que por ser da caatinga, do roçado, ele não dorme, ele não gosta de dormir em cama mole, ele não sabe comer sem torresmo, ele quase não sabe de nada. Ele é como uma reis desgarrada nessa multidão caminhando a esmo. Então, essa música me toca muito, eu gosto muito dela. E é um lamento, né? Tanto pelo nome quanto pela forma. E eu acho que a descrição desse sertanejo é a descrição do Jean Valjean. Assim, é aquela pessoa rude, que é boa de coração, mas que ainda não tem, ele tem os seus conhecimentos, né, mínimos ali do desempenho do seu ofício, né? Mas ele tem consciência, porque na obra mesmo ele fala. O Jean Valjean teve consciência de que ele era trabalhador, mas não tinha trabalho? No final, Victor Hugo diz que não, que essas ideias passam pelo personagem mais como uma onda, como um sentimento, do que realmente como uma reflexão, né? Então essas questões, elas são muito profundas na nossa alma. Elas são muito profundas na nossa alma. Não é um perdão que ele dá, né? É um reconhecimento, é o resgate daquela alma que, não sabendo o que fazer frente a uma necessidade, frente a né? Frente à dor. O que nós faríamos frente à dor? Meus amigos, meus debatedores e meus caros companheiros, a gente não sabe, não é? Frente a um violento ataque, a uma violenta emoção, realmente você teria essa polidez, né? O que você faria? Você se controlaria? A gente não sabe, não é? Nós temos essa... nós nos achamos tão civilizados, mas somos realmente... Então, são questões que vão na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa reflexão aqui. Obrigado, Raquel. Hélida, por favor. Obrigada. Parabéns, Raquel. Excelente exposição. Me emocionei aqui em muitos momentos, né? Com muitos nós aqui, né? Que também tiveram a oportunidade, muitos, de conhecer esse enredo pela primeira vez aqui nas suas palavras. Foi realmente emocionante. E a passagem, né, do bispo tocou muito a vida do protagonista, né, do nosso protagonista. E eu queria que você abordasse para a gente, no seu entender, qual que é o simbolismo dos candelabros, porque ele está presente tanto lá naquele momento do encontro, né, e da despedida com o bispo, quanto no final da vida dele, né, quando ele morre. E aí, no seu entender também, como o autor ele trabalha essa relação da pobreza com criminalidade e marginalidade. Muitas vezes ele apresenta como um etiquetamento social, né, o fato de a pessoa ser pobre, então necessariamente ela é um marginal, ela vai se tornar um criminoso. Como, no seu entender, né, é trabalhado isso na obra? Bom, eu sinto que os candelabros se tornam quase um talismã para o Jean Valjean, né? Porque ele acaba... Os talheres, né, de prata, eles somem no meio da história, mas os candelabros ele guarda, ele enterra junto com o seu dinheiro, ele não se desfaz nunca dos candelabros. Então, é aquele talismã que vai lembrá-lo sempre daquele momento crítico, vai lembrá-lo do bispo, se é que ele precisa realmente, né, enxergar algo para se lembrar, né? E a questão da pobreza, olha, você pensa, a gente vê a questão do Mários. O Mários sofre muito a pobreza. E a pobreza, ele no livro tem contado quanto ele recebia por mês, quanto ele gastava no café da manhã, na janta, para morar, e sobrava 3 moedinhas, e essa moedinha ele guardava. Então, aquela necessidade, aquela pobreza, né, aquelas dificuldades fazem do Mário uma pessoa mais forte.
Então, e por outro lado também, quando ele descreve os criminosos, o Jondrette, o Patrão Minet, ele é implacável, o autor, ele não alivia para eles. A descrição da moça Eponine é de chorar, é muito triste a descrição daquela moça. Então, assim, com o crime, ele não alivia. E então eu sinto que a pobreza não é o motivo lógico, né, para o cometimento de crimes, né? Acho que seria isso, querida. Dr. Thomas tá mutado, Dr. Thomas. Isso. Desculpe, meu caro Carlos, atravessar, mas eu fiquei. Ela falou da pobreza aí, e eu fiquei um tanto sensibilizado para fazer a pergunta. Você situa o Victor Hugo em termos da questão social na França, da Revolução, e você disse que ele nasceu um pouquinho depois, né, da Revolução, em 1800 e pouco, não é? Diante de tanta miséria que ele fala, do fato, como você comenta, ele não aliviar para ninguém, ele dar uma exposição dura e certeira das dificuldades que a população vivia em toda Paris, você acha que alguma coisa da vida pessoal dele era também marcada pela dureza? Você não nos falou do começo da vida dele. Eu lembro vagamente que ele teve problema com uma filha, havia uma filha de Victor Hugo. Como é que foi? A vida dele foi de sofrimento também? Dr. Thomas, daquilo que eu li sobre o Victor Hugo, pelo que me consta, ele não teve problemas de ordem material de dinheiro. O seu pai era general do Napoleão, e eu li algo, eu não comentei muito, porque o nosso tempo é curto, mas, por exemplo, quando ele tem 14 anos, ele inscreve uma poesia num concurso, e ele só não ganha, porque eles acham que um menino de 14 anos não teria capacidade de fazer aquela poesia. Logo em seguida, ele faz uma outra, uma espécie de uma ode, em homenagem a um rei que já tinha morrido, parece, é uma estátua que foi reconstruída, e ele recebe do rei da França como se fosse uma pensão vitalícia, e a partir daí ele não depende mais da família, e ele passa a viver da escrita de suas obras. Desde muito cedo, as suas obras, principalmente peças de teatro, foram sucesso. Então, o Victor Hugo, tudo que eu já li dele, eu li vários sites, procurei muita informação, tudo que eu li, nada remete a dificuldades de ordem patrimonial. No entanto, ele tem uma vida muito sofrida, porque todos os seus filhos morrem enquanto ele ainda estava vivo. Ele tem uma filha que morre num acidente de barco junto com o seu esposo. Antes disso, uma outra já havia falecido. E parece que a alegria do final da vida são os netos dele, sabe? Parece que, num determinado momento, ele passa a ter uma relação aberta com a esposa, ele passa a viver com a amante, mas a esposa parece que não se importa muito. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer, essa obra do Victor Hugo, Os Miseráveis, eu vi um site de uma professora da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Se me perdoem, eu acho que era esse a instituição que ela trabalha, e ela diz que houve uma espécie de movimento de lançamento da obra. A obra Os Miseráveis foi lançada simultaneamente em diversas capitais do mundo, inclusive o Rio de Janeiro na época. Então, para isso, você percebe, ele precisa do envolvimento da editora e de todo um trabalho que precisa de recursos.
Mas o problema da pobreza, ela estava muito evidente em toda a Europa. Principalmente final do século XVIII, todo o século XIX, porque, olha, Émile Zola vai trabalhar muito a questão da pobreza. A gente tem na Inglaterra as obras do Charles Dickens, a gente tem Oliver Twist, e o que é aquilo? É o povo inglês, né, na miséria, porque são a população saindo da zona rural, né, migrando para as zonas urbanas e sem condições. Se a gente vê relatos, por exemplo, daquela cidade industrial inglesa, não sei se é Liverpool. Bom, a situação era muito difícil. Hoje em dia não, porque, né, tem atendimentos sociais toda a população. Mas naquela época a pobreza era muito grande em toda a Europa, até por conta das guerras que se sucediam e tudo mais. Falei muito, né? Isso. Eu tinha separado alguns trechos aqui, e uma coisa que você falou, Raquel, inclusive consta quase que expressamente aqui logo no livro primeiro, né? Falou que o problema talvez seja interno, né? O bispo fala num trecho assim: nunca devemos ter medo de ladrões ou assassinos, são perigos externos e os menores que existem. Temamos a nós mesmos. Ou seja, talvez o problema seja como você falou mesmo, né? As questões nossas internas. E o que o desembargador Thomas também referiu agora há pouco, tem uma passagem aqui também do bispo, que fala da preocupação social dele, a justiça social é o que mais lhe preocupava, pena que agora eu não estou conseguindo achar. E ele falou também da nossa lei, né? A crueldade da lei que existia, porque ele testemunha em determinado momento uma execução pela guilhotina, né? Pena que eu não achei aqui esse trecho, mas é completamente pertinente na observação. Eu acho que há uma crítica também à lei, e mais do que isso ao Estado, né? A forma, o Estado em si, né? E o Javert, para mim, é o símbolo disso, né? Eu tenho um amigo que é procurador da República e literato, assim, ele diz assim: eu nunca me senti como Javert, né? Representando o Estado, um perseguidor, alguém que não levasse em consideração nada e arrumasse, inclusive, provas falsas ou distorcesse, né? No caso da prisão da Fantini, e antes até tem uma situação de engodo, mudando provas, etc., né? Mas eu acho que é uma crítica também ao Estado policialesco, vingativo, né? Agora eu lembrei o trecho, ele diz assim: na nossa lei, a guilhotina é a parte mais cruel, ela é a vingança, né? Como se a lei tivesse esse poder de vingança, que ele, para mim, faz uma crítica ali expressa, né? Explícita. Vocês não citaram, mas o personagem que mais me comove, não é o que eu mais gosto, mas é o que mais me comove, é o personagem de Fantine, né? Talvez por ser mulher, vendo a situação, né, sozinha, e eu falo assim: puxa, só precisava de uma creche. Aquela mulher só precisava de uma creche, gente. Era só isso, já resolvia o problema dela, né? E às vezes as soluções sociais não estão tão difíceis assim, não é verdade? Se me permite, essa dureza da vida na França, eu acho até surpreendente que o Victor Hugo, como romântico, expusesse de forma tão intensa, porque eu já tinha visto nas obras do realismo francês. Por exemplo, Madame Bovary,
bem no finalzinho, tem uma filha da Madame Bovary que, quando o pai também morre, a Madame Bovary já tinha tomado veneno de rato, tinha uma filha, salvo engano, o nome dela era Berta, e aí tem que fazer alguma coisa com ela. É como se fosse a Cosette num outro sentido, num outro estágio. E ele fala, olha, essa menina, que era filha da Bovary, que era filha do médico Carlos Bovary, mas que perdeu os pais e ficou na pobreza, ela vai lá para a fábrica trabalhar todo dia de operária, tem que madrugar para estar no emprego e conseguir a comida dela. Ou seja, aquilo ali não alivia mesmo para ninguém. A pessoa pode passar do apogeu para a desgraça rapidamente e vai ter que lidar com o problema da sobrevivência. Só pontuando isso. No livro tem vários, eu me lembro assim rapidamente de 2 personagens que têm dinheiro, têm uma certa posição e depois perdem, e é de uma forma muito digna. Uma é o senhor Fauchelevent, que era inclusive tabelião, depois, né, tem uma certa projeção e vai perdendo até se tornar um carroceiro, e depois o jardineiro do convento, né? E tem também o senhor Macbeth, que é um personagem secundário, mas muito doce, é um personagem, assim, tocante, né? É o sacristão que vai contar para o Marius quem era o seu pai, e ele é um botânico, e vai perdendo dinheiro, até que coincide o momento onde ele não tem mais o que comer, não tem como pagar as suas coisas, aí ele sai andando na rua e a Adélia revolta e morre na revolta. Bem, no chat tem um comentário da Hélida, né? A crítica ao afastamento dos ideais da Revolução Francesa, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Creio que também na França, logo depois da Revolução, passa por um período bastante complicado, né? Engraçado que alguns até que ele cita ao final do livro, né, Danton, Robespierre, são envolvidos depois numa série de eventos históricos bastante complexos, vamos dizer assim, né? Se alguém mais quiser fazer uso da palavra, por favor, fique à vontade. Eu acho que nesse livro, o personagem, o Javert, que é o inspetor, a impressão que eu tenho é que o Victor Hugo, por meio dele, usou esse personagem para demonstrar tudo o que ele pensava a respeito desse Estado, como já foi dito, né? E da lei. E esse personagem, tanto que o fim desse personagem, quando parece que ele é um personagem que ele acredita nessa lei dura, nesse condenado que não pode ser resgatado, nesse condenado que é mau, tanto que esse Javert, simbolizando aí essa lei, esse Estado, ele implacavelmente persegue Jean Valjean o livro todo, ele é perdoado, ele percebe que esse personagem, esse nosso protagonista, ele tem atitudes boas que não são condizentes com um condenado. E, no final, ele é perdoado e ele se mata. Quando ele se vê nessa situação de que a pessoa é condenada, ela está num padrão, uma pessoa não condenada, quem ele serve, que é essa sociedade, nesse modelo rígido, em outro, né? E quando ele se vê liberto por esse homem que a vida inteira ele perseguiu, eu creio que simbolizando, assim, na minha percepção, simbolizando mesmo esse Estado e essa lei que, de repente, não funcionavam tanto na época, né, com essa exclusão, com essa dureza, lei apenas contra alguns. Então, esse personagem Javert, o Jean Valjean, no final, ele o perdoa, e ele não suporta tudo isso e se mata, né? Ele se joga no rio e
É essa percepção assim que me passou desse personagem, dessa vida regrada de forma cega, né, desse estado duro. Seria isso mais que eu queria colocar. Obrigado, Tassiana. Doutor Flávio, por favor. Obrigado, Carlos. Ouve-me bem agora ou está interrompendo? Beleza. Sim. Raquel, tem um livro do Descartes chamado Discurso sobre o Método. E a mesma coisa que ele fala, o Tolstói também repete em Ana Karenina, que ele diz o seguinte: o ser humano basicamente não está satisfeito com nada do que Deus lhe deu, exceto com o bom senso. Com o bom senso está todo mundo feliz da vida e acha que tem muito de sobra. Então, assim, com o meu bom senso, eu achei que hoje era um dia de eu ficar mais quieto, sentir isso. Mas, sim, eu não podia deixar de vir aqui ao final para te dar os parabéns pela sua palestra, dizer que foi ótima. E, assim, para não dizer que eu não prestei atenção e não gostaria de fazer alguma pergunta, porque, assim, é notável o seu esforço e a sua leitura de Victor Hugo, eu gostaria de que você relacionasse a importância da obra dele com a concepção de sociedade, a sua concepção de sociedade mais correta, e até mesmo do direito, porque você chegou a falar isso no começo, eu até achei que você fosse explorar um pouco mais. O Victor Hugo ele nasce em 1802, e você fala de diversas contradições que são muito próprias, não só ao ser humano, mas como a sociedade da época, não é? Veja, nós tivemos a Revolução Francesa, em 1789, que pregava igualdade, liberdade e fraternidade. Aí a Olympe de Gouges vai lá em 1791 e fala, bom, então eu quero uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher também. Ela é decapitada. Ou você tinha uma ideia de liberdade, aí logo em seguida criam a lei Le Chapelier, que vão lá e não pode ter sindicato, não pode fazer greve. 2 anos depois dele, Napoleão vira imperador em 1799, mas em 1804 já vem o Código Napoleônico, que é um código para uma burguesia totalmente excludente, do laissez-faire, laissez-passer, da autonomia contratual, e ele critica toda aquela desigualdade social. E aí tem uma virada na vida do Victor Hugo, que eu até acho que tem um quê de autobiográfico, de utopia no livro dele. Porque o Victor Hugo, você bem falou, ele é filho de um general e de uma mulher, eles são amigos católicos, ligados à monarquia, mas ele passa pela Primavera dos Povos, pela Revolução Francesa de 1848, e isso impacta a vida dele, e dá esse giro político, que faz dele virar deputado, senador, e ir a favor, quem falou, a Hélida, dos ideais da Revolução Francesa, sim. Ele passa a ser contrário àquilo, mas ele não gosta da luta de classe. Em momento algum ele se coloca como um jacobino. Ele tem um sentido de self-made man, que é a mesma história do Jean Valjean, quer dizer, de um grande empreendedor e tal, mas não gosta da intervenção do Estado, não gosta dos jacobinos, não gosta dos comunistas. Ele se coloca, ele vai atrás da eleição do Napoleão III, que depois faz o golpe de Estado e tal. Mas, enfim, dessa sua percepção, o que você acha que há de impacto nesse período francês e na obra do Victor Hugo para a nossa concepção de direito e de justiça? Alguma coisa você já falou, né, da ideia estúpida de furto famélico, da prisão como algo que não recupera ninguém e torna as pessoas ainda mais bárbaras, não como centro de reeducação. Mas aí, para o nosso direito, o que você acha? Doutor Flávio, o Victor Hugo, ele vai ter ele começa a sua vida como monarquista, né? E depois, em algum momento, ele se torna mesmo republicano. Ele vai lutar pela eleição do Luiz Napoleão, e depois ele rompe com ele quando ele dá o golpe e se torna imperador. Eu penso que tudo isso, ele coloca aqui na obra o seguinte: tem um momento que ele fala assim, quando ele começa a descrever o que são as revoluções e o que são as revoltas. Ele fala,
por que não continuou as conquistas, né, que as revoluções solicitam? Ele fala assim, porque a burguesia teve o seu interesse atendido, entendeu? Então, por que a revolução não continua para dar realmente ao homem os seus direitos? É porque a burguesia já tem os seus direitos, os seus interesses atendidos. Então, o que seria a burguesia naquela época? Que é diferente da nossa burguesia hoje, talvez não, com certeza. É o interesse econômico atendido. Né? Então, quem que era dono lá, quem fez a Revolução Francesa? Foi o Terceiro Estado, que vai se utilizar de todo o povo, tal, né? E aí chega um momento, é claro que tem toda uma construção de ideais, né? de pensamentos borbulhando naquele momento, mas não é de ideias que se faz uma revolução, né? Então, a burguesia vai se utilizar dessas ideias, vai se utilizar do povo e vai fazer a revolução, ou seja, aquela monarquia não atende mais aos nossos interesses. E aí põe o Napoleão no poder, depois tira o Napoleão, aí traz um rei, Luís XVIII, fica o tempo que for necessário. Acho que foi o único que morreu de morte morrida mesmo, né? Depois o Carlos X, ele é tirado do poder, colocam o Luís Felipe, que pelo que eu li, foi um bom rei, né? Foi um bom rei, mas não atende tudo, não resolve todos os problemas daquela sociedade. Mas isso, assim, o nosso mundo não dá saltos, ele vai aos poucos sendo construídos, né? Assim como os direitos do homem foram devagar, os da mulher estão indo atrás, mas já estão quase lá, né? Os direitos estão, a efetivação dos direitos é que talvez a gente ainda tenha que lutar um pouco mais. Não sei se eu respondo o senhor, doutor Flávio. Espetacularmente bem, Raquel. Adorei sua apresentação. Muito, muito legal, muito bacana mesmo. Estou muito orgulhoso de você desde o primeiro dia, viu? Desde quando você escolheu, eu senti muita firmeza. Olha, e muita coragem. As suas palavras me confortam muito, porque desde o primeiro momento que eu soube da instituição desse sarau, eu fiquei muito feliz. E sempre que eu posso, eu participo. E as obras são realmente as obras que nos incentiva mesmo o raciocínio, o debate das ideias, né? A reflexão sobre a vida. E adorei essa próxima que vai vir, acho que o senhor vai falar sobre isso agora, né? Com o debatedor. Bom, eu acho que está devidamente cumprido, né, doutor Flávio, até inclusive no horário aqui. Aí temos, o Cristiano também já me orientou a finalização aqui, a aprovação ou não, né, como o senhor faz questão de dizer, doutor Flávio, da nossa confreira. Não sei agora também o procedimento correto, como é que é, a gente faz algo do diploma. Fica a critério da sua liberdade criativa, Carlos. Assim, foi tão bonita a apresentação, acho que qualquer sugestão minha vai ficar pior do que vocês mais ou menos combinaram. Mas eu entendi que ela está aprovada? Por mim, sim. Não sei se... É contigo hoje, vai lá. Bom, se depender de mim, Raquel, você está aprovada com louvor aqui. Acho que uma salva de palmas, ainda que virtual, você não sei se viu no chat, você recebeu muitos elogios, uma série de congratulações, né? Depois, se você quiser acessar antes de terminar ali, eu acho que é bem legal. Então, temos a honra aí de receber como a nova confreira, né, da Academia dos Beletristas, a doutora Raquel Reis Vaz de Moura Oliveira. Eu creio que, para a gente finalizar, se você puder mostrar para a gente aí o diploma e a... Dá outro papelzinho. Parabéns, Raquel, parabéns. A exposição foi belíssima mesmo e o grau de dificuldade que a obra e o texto em si, da extensão, envolviam, foi digno de nota.
Parabéns. Doutor Flávio, com a palavra, por favor, para a apresentação do próximo sarau. Ok. Obrigado, gente. Carla, antes de dar de apresentar o próximo sarau, eu costumo lembrar que nenhum centroavante faz gol sem ninguém passar a bola para ele, viu? Então, nós já tivemos aqui coadjuvantes que fizeram dupla Pelé-Coutinho. A Gilsa foi muito bem, eu não entendo ainda por que a Gilsa não veio até aqui, eu vou ter que descobrir o endereço da Gilsa e ir lá rastejar os pés dela, implorar para ela ser nossa confreira. Você foi brilhante hoje e tantos têm sido. Então, meus parabéns também a você. Em relação à próxima, para ser bem breve, o livro é de todos conhecido, é o 1984, é um livro atualíssimo, atualíssimo. Vitor Hugo usou um dos dogmas depois num dos livros deles. A história, olha, tem tanta coisa para a gente falar desse 1984. A primeira é a consequência mais estúpida, ter virado esse programa de televisão que é o Big Brother Brasil, o Grande Irmão. Isso não sabe, é inspirado na obra. Mas depois, olha, a história da novilíngua, da novifala, a língua como instrumento de poder, instrumento de dominação. Eu tinha um artigo pronto sobre essa história de gênero neutro, aí um amigo meu falou, isso não vale a pena, não vale um artigo, você vai ser xingado à toa, mas acho que vale a pena falar sobre isso. A história do Ministério da Verdade, do Room 101, do quarto 101, da mentira, da história do duplo pensar, que é uma coisa muito de manipulação, muito do direito. Assim, a gente teve um debate espetacular ontem na sessão aqui, que a ideia era justamente evitar o duplo pensar, que vai contra o princípio da não contradição. Você fica manipulando pensamentos de acordo com a sua conveniência do momento. E de afirmar verdades que não existem. A história do 2 mais 2 são 5, que é essa, Raquel, que é a questão que o Vitor Hugo vai falar lá na frente. Dostoiévski vai tratar o 2 mais 2 são 5, quer dizer, qualquer bobagem devidamente manipulada vira verdade, ganha áreas de verdade, você sai repetindo, de repente ela vira até precedente de efeito vinculante. O crime de pensamento também está, enfim, a ideia daquele comprimido, acho que que deixa as pessoas felizes, era naquela época, lá atrás, era um prelúdio, um anúncio que viria depois com Prozac e outras pílulas da felicidade, esterilização de sentimentos, ou seja, todo mundo tem até julho para ler, é uma obra pequena, é uma obra multicomentada, multilida, e quem vai ter o privilégio de falar para nós é um doutorando na USP, um intelectual, um sujeito muito bacana, muito erudito, gosta muito de leitura, que vai ser o Geraldo. E aí, Raquel, já para evitar que a gente procure, depois eu gostaria de fazer um convite oficial. Você poderia ser a debatedora do Geraldo na próxima e já fazer a recepção dele, avaliar se ele está à altura da nossa confraria? Nossa, que convite bastante honroso. Aceito sim, doutor Flávio. Vou reler, então, porque eu li essa obra, já deve ter bem uns 20 anos. Vou precisar visitá-la novamente. Vai ser um prazer, doutor Geraldo. Muito obrigado, então. Então, não percam, dia 29 de julho, e agora a atração ficou muito melhor. Nós teremos um sarau literário com Geraldo Furtado Neto, falando sobre 1984 do Orwell, que vai ser a segunda vez que ele vai vir aqui. Recomendar um pequeno ensaio dele, eu só tenho em inglês, mas eu tenho certeza que tem em português, para falar dessa questão de novilíngua, viu, Geraldo? Eventualmente para você. Aqui, olha. Mas ele tem vários ensaios. Esse aqui chama Politics and English Language. Política em língua inglesa, para falar dessa questão de gênero neutro. Então, Geraldo... Valeu. Muito obrigado. Sendo arguido pela Raquel, nossa condutora dos debates, acho que vai ser muito empolgante, muito legal. Parabéns de novo a todos. Obrigado aos que vieram. Obrigado, Carlos. Olha, você é uma aquisição maravilhosa para a nossa confraria. Você é um confrade que faz jus ao seu título. Esteja sempre aqui conosco e todos vocês também, porque, sempre digo, nós somos uma turma da resistência, porque hoje em dia o pessoal só lê WhatsApp, Instagram e cardápio de restaurante. Quem está lendo a literatura como nós somos os refil que falam Shakespeare. Então, continuemos nessa, boas férias e até julho para nós. Obrigado, um abraço. Tchau, gente. A todos.
Obrigada, doutor Carlos, obrigada a todos. Obrigada, doutor Flávio, doutor Thomas, obrigada a todos. Obrigada às palavras aqui no chat.